E aí, moçada, sou o Heráclito. Pra quem é novo aqui no canal, eu em geral faço vídeos acerca de psicologia analítica e algumas temáticas correlatas, como ideologia comparada, essas coisas. E eu também falo bastante sobre cultura pop. E hoje vai ser um tema meio que de cultura geral, né? Que é a treta do momento, né? O Chris Rock fez uma piada com a Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith, e ele usou um filme antigo, né, chamado G.I. Jane, em que a atriz principal raspava o cabelo para entrar nos Navy SEALs, né, para virar uma soldada de elite lá do exército norte-americano. E a Jada Smith, ela está sem cabelo porque ela sofre de alopecia e ela vem vindo a público, né, com certa frequência para falar sobre isso porque é um problema autoimune, é, gera um problema estético da perda do cabelo, só que para as mulheres isso é algo bem grave, que pode ter efeitos psicológicos, no sentido de que afeta a aparência, a autoestima, a percepção de si, né? É, e as coisas pioram se você imaginar que ela é uma mulher negra, por mais que seja uma mulher negra bastante rica, em uma sociedade extremamente racista, e ela é uma mulher negra, agora sem cabelo, né? Completamente fora do padrão de beleza norte-americano, e em um casamento aberto. Né? Há alguns anos eles vieram a público para falar que tem um relacionamento aberto, que esse é o acordo que existe entre eles e que eles se amam bastante e o jeito deles de viver o casamento é dessa forma, né? É... E isso foi na noite do Oscar, a mesma noite em que o Will Smith venceu o Oscar de melhor ator, e aí entra um ponto bem importante, né? Ele estava interpretando o pai da Venus e da Serena Williams, né, que são duas tenistas negras norte-americanas. Eu ainda não vi o filme, mas eu vi várias passagens do filme e um longo trailer desse filme, né? E quando ele foi, depois de dar o tapa no Chris Rock, quando ele foi fazer o discurso, né, de aceitação do prêmio, ele trouxe à baila muito a vivência desse filme, né? E eu acho que isso é um dado importante, né? Primeiro é bom esclarecer assim, eu sou fã dos dois, do Chris Rock e do Will Smith. Eu sou mais fã do Chris Rock do que o Will Smith, mas nesse caso eu acho que Chris Rock apanhou foi pouco. Ah, Heráclito, mas você é psicólogo, sei lá, analista junguiano, você não deveria ser a favor dessas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso é só um preconceito e uma projeção, né? E é isso que eu quero discutir um pouco, né? Então, sobre o filme, né? Que o Will Smith protagonizou e ele rendeu o Oscar. E de fato ele está muito bem mesmo. Ele faz o pai da Venus Williams, da Serena Williams, que são duas grandes tenistas, né? E é um filme sobre a sociedade norte-americana e sobre o racismo. O tempo inteiro o filme está falando de racismo, né? Porque o tênis é um jogo de gente branca. E os Estados Unidos é uma sociedade profundamente marcada pelo racismo. Profundamente marcada pelo racismo. Até hoje, né? Para quem não se recorda, né? Até a década de 60 do século passado, ontem, haviam leis no Sul de segregação racial, né? E aí houve um movimento que começou com Rosa Parks. Para vocês verem como isso foi ontem, a Rosa Parks, bem velhinha, ela ganhou uma medalha do Obama, que foi o Civil Rights Movement, né? Porque no estado da Rosa Parks, se uma pessoa preta tivesse no ônibus e entrasse uma pessoa branca, por lei ela tinha que ceder o lugar para a pessoa branca ir sentada. E a Rosa Parks, ela não se levantou. E isso começou um movimento muito grande de direitos civis, né, civil rights, que findou com o término dessas leis de segregação, leis de apartheid. Então, os Estados Unidos, durante muitos e muitos anos, especialmente nos estados do sul, eles tiveram leis de apartheid, né? E
É interessante porque a questão familiar e a questão racial entram muito em conta nesse filme que ele participou. E ele faz o pai das duas tenistas, e tem uma cena em que ele está conversando, eu acho que é com a Venus, e ele fala que na época ele vivia apanhando, e ele apanhava por ser preto, e que você não podia encostar nas pessoas pretas, nas pessoas brancas. E o pai dele tinha comprado alguma coisa de um sujeito branco e entregou um dinheiro para ele dar para esse sujeito branco. Só que sem querer ele roça a mão na mão do cara branco e aí ele é jogado no chão e ele é espancado. Não só pelo cara, mas por todas as pessoas que estavam ao redor. E ele olha para cima e vê o pai dele correndo. E o que ele coloca lá para ele, olha, eu não quero que você olhe para cima e veja seu pai correndo. Isso nunca vai acontecer, né? E vários desses momentos, né? Tem um momento em que no filme uma vizinha chama o serviço social porque diz que eles são muito duros com as filhas. E tem uma cena muito pesada dele encarando o serviço social e dizendo: nós somos duros mesmos. Mas você nunca vai ver ela sendo presa porque estava usando drogas ou ter os miolos estourados e a gente tem que ir no hospital reconhecer porque ela estava andando com traficantes. E o tempo inteiro, né? O Will Smith aparece nas cenas do filme protegendo a família, né? E planejando o futuro das filhas, dizendo: olha, e tem. É muito claro, né? A mensagem do filme, porque ele diz: olha, quando você estiver lá, não é só por você. Você vai estar representando todas as meninas brancas, né? Perdão, todas as meninas negras, porque aquele é um esporte de brancos, né? E tem uma cena do filme em que ele está sendo entrevistado e depois que elas já tinham vencido, né? Já eram campeãs. O cara diz: nossa, mas é inacreditável o que você fez. Ele pergunta: é inacreditável por quê? Se eu fosse o pai de uma menina branca, você estaria dizendo que é inacreditável? Você obviamente está falando da minha raça. E aí o repórter pede desculpa, mas o tempo inteiro essa questão racial, né? E a defesa da família, né? De que os familiares dele não passassem pelo que ele passou, está presente no filme. Isso é a tônica do filme, é muito forte. E a atuação dele, de fato, é uma atuação merecedora do Oscar. Assim, foi muito merecido. Ele ganhou, assim, com... né, as poucas cenas que eu vi, ele tá brilhante, assim, ele tem uma atuação física, né? Em que ele faz uma expressão diferente, a postura dele tá diferente, a barba, o cabelo e tal. E é sempre uma interpretação que é ao mesmo tempo muito forte, mas muito contida. É como se ele tivesse o tempo inteiro prestes a explodir e não explodisse, né? E ele deixasse escapar só um pouquinho disso. É muito interessante. E aí, a pessoa acabou de passar por um negócio tão intenso como esse, em que a defesa intransigente da família é a tônica do filme, né? Ele incorpora esse personagem, provavelmente conviveu com o cara, né? Porque é uma história real, né? Todos os personagens estão vivos, a mãe das meninas, eu acho, o pai, que é o personagem que ele interpreta, as duas tenistas, né? Inclusive estavam ali, né? Presentes no Oscar. E o Will Smith certamente sentiu na pele o racismo norte-americano. O The Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço. É basicamente sobre racismo, né? Tem uma cena que virou meme, que é muito, muito importante hoje em dia, porque antecede a várias mortes, né? Por racismo é que o tio do Will, ele é juiz. E aí um amigo do Will, né, meio malandrão, vai pro tribunal e ele passa o tempo inteiro com as mãos pra cima, né? E aí ele diz: pode baixar os braços. Ele diz: eu vou lá baixar meus braços. Vai que esse cara acha que eu sou uma ameaça e me dá pelas costas 9 tiros de alerta. E havia essa questão racial também muito forte. Era um- uma série de comédia, né? E ainda assim, isso estava presente com muita, muita força, né? Há uma discussão.
acerca do papel do Chris Rock. Certamente já há um beef, né? Já há uma desavença entre ele e os Smith, porque eu quero que foi em 2016, a mulher do Will Smith, a mesma com quem ele fez piada, ela chamou um boicote ao Oscar devido à completa ausência de representatividade. E o Chris Rock foi lá apresentar e fez piada com ela, dizendo que ela não é atriz de TV, não está em nenhum filme, nem foi convidada para o Oscar, por que é que ela estaria fazendo um boicote, né? E ele usa até a expressão, é como se eu estivesse boicotando as calcinhas da Rihanna, né? Um local para onde eu nunca fui convidado. E a piada que ele fez, né, com a doença dela é uma piada de muito mau gosto, mas que depois ele se defendeu dizendo que era uma piada leve, né? E de fato, para os padrões norte-americanos, né, ela foi uma piada leve. Os padrões norte-americanos são de piadas bem mais pesadas, né? De você pegar uma pessoa e fazer piada com ela e detonar essa pessoa, né? O que eles chamam de roasting. Isso é normalizado lá, né? Para a cultura deles, isso é normal. Em geral, esses eventos, eles são os hosting, né? São comediantes. E aí você tem vários comediantes. O que mais apresentou o Oscar foi o Billy Crystal, né? Quando o Chris Rock, ele não estava apresentando o Oscar, ele estava apresentando uma categoria. Quando o Chris Rock apresentou, ele depois não foi mais convidado para apresentar, porque as piadas que ele fez para os padrões norte-americanos foram consideradas muito pesadas. Eu particularmente não entendo o Chris Rock, eu acompanho a carreira dele há muitos, muitos anos, né? Como o que muitas pessoas estão falando, né? De que ele, não, ele é um capitãozinho do mato, né? Ele é um cara que está do lado da Casa Grande, não do lado da senzala e tal e tal. Eu não o vejo assim, mas eu posso ter uma visão enviesada pelo fato de eu ser muito fã dele, eu gostar muito de stand-up, eu gosto particularmente dos stand-ups dele. E ele não é um cara mal visto na comunidade negra norte-americana, pelo contrário. Caras importantes dessa comunidade são fãs dele, né? Como Childish Gambino, né? Que é um comediante que participou do Community, né? Eu sou muito ligado na cultura pop norte-americana, né? Mas aí o que é que eu acho, né? A pessoa passa meses, né, convivendo com os Williams, né? Conta essa história de valores de defesa intransigente da família, né? E a mulher dele tá passando por um problema de saúde que, por mais que não seja grave, ela não vai morrer disso, coloca ela numa situação muito complicada em termos da própria aparência, né? E isso pode, nós sabemos, afetar a sua autoestima, afetar a sua confiança. Pra um, eu vou usar a palavra normal aqui com grano Salles, né? Para um homem é normal ficar careca, né? Para uma mulher, não. E o cabelo tem um papel muito grande na autoestima de qualquer pessoa, mas na nossa sociedade, devido a certos condicionamentos culturais, ainda mais para as mulheres, né? Então, certamente ele já deve ter visto a mulher dele sofrer várias vezes e sabe o que é que ela passa, né? E ela tem uma postura um tanto quanto nobre, né? Porque ela está utilizando desse problema para virar público e raise awareness, né? Levantar, aumentar a consciência das pessoas na sociedade para esse problema, né? Que é a alopecia. E aí o cara vai e faz piada, né? É um negócio meio desgraçado. Ah, Heracto, mas você é um analista dizendo que as pessoas deem tapa nas pessoas, às vezes é preciso, né? Quem acha que em análise você vai esposar uma certa visão de mundo, né? E defendê-la contra todas as outras, é alguém que não conhece a análise e que não entende que a individualidade ela pode se expressar inclusive de maneiras que são completamente anômalas para isso que a gente entende como um padrão social, né? Para algumas pessoas, uma transformação psíquica pode significar se tornarem menos agressivas, para outra pode significar ser mais agressivas, né? Um tapa na cara para algumas pessoas pode ser um sintoma,
para outros pode ser algo extremamente redentor e curativo, né? Independente das questões éticas e mesmo penais envolvidas, né? Porque na clínica, né, a ética mais geral, ela é sempre relativizada, ela é relativizada ao indivíduo, né? Porque a vivência individual e a psicodinâmica que está por trás dessa vivência individual em relação com uma vivência social, como ela se expressa individualmente, a individualidade é uma irregularidade relativa, ela pode se expressar de muitas e muitas formas, né? O Jung narra, por exemplo, uma paciente que ele teve, que era freira, e quando acontece, na década de 60 do século passado também, o dogma da Assunção de Maria pelo catolicismo, ela sonha com Maria se elevando aos céus nua. Porque criativamente para ela é isso que estava faltando, o próprio corpo, né? Uma certa corporeidade. E obviamente dentro do dogma isso aí seria visto como problemático, talvez até herético, mas para ela era a compensação que ela precisava, né? Então talvez, né, na situação do Will Smith, o que precisava ser feito era aquilo mesmo. O, o tapa também, né, ele teve um efeito moral. Ele não, ele não saiu cuspindo sangue, o Chris Rock. E o Will Smith é um cara grande e é um sujeito que já participou de diversos filmes de ação. Se ele quisesse ter quebrado a cara do Chris Rock, ele teria quebrado a cara. Aquele tapa, né, foi muito mais uma coisa de efeito moral, né, do que de fato uma agressão que eles teve que colocar gelo, ficar com a cara inchada, não sei o que, tal. Aí algumas pessoas vão colocar certos imperativos, né? Mas nunca se deve partir para violência. Cara, e aí, né? Alguém tá praticando uma violência contra você, você tem que virar e dar a outra face, né? A violência que se pratica diariamente contra as populações negras no Brasil, né? A violência que se pratica diariamente contra as mulheres, né? Vai ser sempre respondida com essa passividade, vai ser sempre respondida com paciência, né? O oprimido não tem o direito de se levantar e reagir, né? Obviamente é preciso relativizar isso porque o Will Smith, por mais que um homem negro, né, hoje em dia ele é um homem negro milionário, né? Muito famoso. A mesma coisa acontece com a esposa dele, os filhos dele, né? Mas o que não significa que eles não sejam mais vítimas de racismo, né? Que isso os impermeabilize contra o racismo, esse tipo de coisa, né? Isso é uma situação tão delicada, né? Eu vivi uma situação similar, né? Eu tinha um amigo, não é mais meu amigo, né? Que fazia piada com tudo e sem respeito a nada, né? E, obviamente, ele odiava quando faziam piadas com ele. E ele achava que ele tinha recebido uma unção divina para fazer piada com quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse, né? Uma vez ele fez uma piada com um colega nosso, dizendo que a conta do Facebook dele era uma conta pirata, que as pessoas fossem lá denunciar. E as pessoas denunciaram, ele perdeu essa conta, junto com todas as fotos que ele tinha de lembrança que ele não tinha guardado em nenhum outro lugar, só nesse lugar, né? Era esse tipo de piada que ele fazia. E ele rotineiramente fazia piadas comigo, né? Eu era um meme dele. E quando eu comecei a namorar, logo no começo do meu relacionamento, ele começou a fazer piada com isso, né? E eu tava acostumado a noção do nosso grupo, né? De que, se você ficar contestando, é pior, ele só vai piorar e tal e tal e tal. Até que teve um dia que ele foi fazer uma piada diretamente com a minha namorada e ela deu uma resposta pra ele curta e grossa, dizendo que ela não era amiga dele e que não gostava desse tipo de coisa. E ele parou de falar comigo, né? E eu nunca fui atrás de tentar amenizar ou nada, porque ela tá coberta de razão, né? E eu achei ótimo ele parar de falar comigo, né? Era um negócio que não me acrescentava em absolutamente nada. A maioria das piadas, de fato, eram piadas de péssimo gosto. Era simplesmente o tipo de humor que os americanos gostam de fazer, que humilha as pessoas, né? Um roasting, só que ainda pior, que é mais sem noção. E esse tipo de piada, né?
Eu peço perdão porque eu esqueci qual o autor que disse isso. Eu ouvi do Gregório do Vivier, né? Quando você faz piadas que reforçam o lado do opressor e fazem piada com quem tá sofrendo, né? Você é o palhaço dos reis. Você não é o rei dos palhaços, você é só o palhaço do rei, né? E o Terry Pratchett, esse eu lembro, ele numa entrevista ele fala, olha, se você tá fazendo humor com pessoas que não podem se defender, ou que estão num estado de sofrimento, ou que são minorias, isso não é humor, isso é bullying, né? O humor serve para outra coisa. O sarcasmo, a ironia serve justamente para atacar os poderosos que a gente não poderia atacar de uma outra forma, né? Então, a Jada Smith, ela não é exatamente uma pessoa indefesa, ela é uma pessoa pública, mas naquele momento, naquela situação, né, só quem poderia falar seria o Chris Rock, ele tinha ali o microfone, ela não tinha muito como se defender, e o Will Smith estava saindo de uma experiência muito intensa como ator, representando um pai de família que lutou com todas as forças para defender as filhas contra tudo e contra todos, né? Lutando contra toda uma estrutura de uma sociedade profundamente racista, né? O racismo no Brasil não é menor do que o americano, mas ele é diferente, né? Inclusive, talvez mais perigoso do que o racismo americano, porque é um racismo velado, né? Enquanto eles abanam a faca no rosto dos negros, a nossa está escondidinha, né? E ela só aparece no momento de dar um golpe fatal. E isso faz com que o racismo daqui seja até mais perigoso para os negros do que aquele que está nos Estados Unidos, né? Então, por mais que eu goste muito do Chris Rock, eu acho que ele apanhou foi pouco. A piada foi de péssimo gosto, apesar dela ser normal para os padrões americanos. E para os padrões americanos, como ele mesmo falou, era uma piada fraca. Ele podia ter feito piadas muito piores, né? Mas aí ele seria mais ou menos como Cícero falava sobre César, né? Que César chegava numa cidade e em vez de cortar as duas mãos dos homens, cortava só uma mão. Então, César era tido como caridoso pela maldade que ele não fazia, né? Então, dizer que ele poderia ter feito pior é ser como César, né? Dizer que você pode ser você é caridoso porque você não fez uma maldade, né? Não porque você de fato fez algo de bom, porque você evitou uma maldade, né? Você só não foi 100% desgraçado, né? Como ele poderia ter sido. Obviamente, a ação do Will Smith pode ter implicações para ele, ele pode ser banido do evento, né? O que é profundamente hipócrita. Não duvido que vai acontecer. Ele pode perder o Oscar também. O que eu também duvido que aconteça, seria onde uma imensa hipocrisia. Mas eu acho compreensível e acho justificável, né? Sempre que a gente está olhando de fora para uma história dessas, e eu falo isso como analista, a gente não faz nem ideia do que é que está se passando de verdade, do que é que está acontecendo, do que é que foi constelado de lembranças, de afetos negativos, de uma série de coisas que estão nos bastidores para a gente, mas que para aquela pessoa, psicodinamicamente ali, é, tem uma importância vital e que a gente nunca vai saber, né? Uma das coisas que eu aprendi foi a ser muito mais cauteloso nos meus julgamentos por ser um analista, por compreender que as ações das pessoas, né, elas são a ponta de um iceberg, de um monte de coisas, de uma história, de uma série de vivências, de uma série de traumas, de uma série de expectativas e de uma série de neuroses e complexos que estão ali e que você vê só o resultado final, você vê só aquilo que está no holofote, mas na sombra, sem que você possa ver, sendo um ponto cego para você, tem uma série de experiências e pensamentos, emoções, afetos que são tão determinantes quanto aquilo que está sob a luz, né? E a gente não sabe as noites que ele passou consolando a Jada lá, chorando, né, por conta da questão do cabelo, o quanto isso não é impactante para a família deles, né, o quanto eles já sofreram pelas posições públicas que ele tem, que são muito divergentes da sociedade americana, que assim como a nossa é profundamente conservadora, né? E o conservadorismo admitiria perfeitamente que o Will Smith traísse a mulher dele com 50 mulheres diferentes toda semana, mas não admite que eles têm um relacionamento aberto.
e que eles possam fazer isso consensualmente, ter relações sexuais com outras pessoas, né? Então, eles lutam contra essa hipocrisia com muita, muita frequência, né? E o Chris Rock apanhou pouco. Ele merecia ter apanhado muito mais, ele mereceu aquele tapa. E diante da profunda experiência que deve ter sido, né? Representar nas telas, né? O Williams lá, acho que é Richard Williams, o pai das duas grandes tenistas, né? Eu imagino que isso deve ter um impacto muito grande, né? Estar na pele de outra pessoa, tentar entender como é que é a visão de mundo, o jeito que essa pessoa age, encarnar o personagem, né? Muitas vezes afeta, porque você se questiona pelos seus próprios valores, né? Nossa, eu defenderia tanto assim a minha família, eu estaria ali do lado da minha esposa até esse grau, né? E eu acho que esses questionamentos entraram em questão quando o Will Smith se levantou para defender a esposa e falou duas vezes para ele tirar o nome dela da boca dele. E eu vi um meme muito interessante, se as pessoas pensassem, será que se eu disser isso eu vou levar um soco na boca? As pessoas, a gente vê uma sociedade muito mais pacífica, muito mais polida, né? Inclusive, acho que um dos países mais polidos do mundo, que é o Japão, essa polidez se deve ao fato de que as pessoas andavam com espadas e podiam legalmente usá-las para matar as outras, né? Então a polidez era extremamente necessária, né? Justamente para evitar que as pessoas se matassem, né? Não que eu inveje a sociedade japonesa do período medieval, né? Era uma sociedade estranha, especialmente se comparada com a nossa, mas mesmo eu sendo contra, né, o politicamente correto, ou os excessos do politicamente correto e achando que isso é inócuo, né? Eu não sou contra ter um pingo de empatia e evitar cutucar as feridas das pessoas e achar que isso é engraçado, né? Há outras maneiras de ser engraçado. A piada foi completamente sem graça. É isso. Por mais tapas. A favor do tapa. E é isso, gente. Se vocês puderem se inscrever, tocar o sininho, né? É isso. É nóis. Valeu.